Automais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br. Olá, seja muito bem-vindo ao Automais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band Esportes para todo o Brasil. E aí, como é que foi essa semana? Tudo tranquilo? Então bora falar sobre o que a gente mais gosta? Mas antes vou te lembrar, hein? Se ainda não tá seguindo a gente no YouTube, passa lá, dá essa moleza pra gente, começa a seguir, ativa as notificações que vai ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo. Também não deixe de passar nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook e, claro, o nosso site, automaistv.com.br, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no segmento automobilístico e automotivo. Bora falar sobre o que a gente mais gosta? Matéria quente. Amigos do Automais, hoje eu trouxe para vocês um futuro clássico, um neocolecionável, um carro que já tem história e tem muita paixão porque, como o proprietário que vai nos contar a história, só existe um desse aqui no Brasil. Bora dar uma volta? Matheus, me conta a história desse carro. Esse carro aqui é a Abarth, o estilo, na verdade, foi a volta da Abarth em carros comuns, né, para venda ao público, porque a Abarth era uma divisão esportiva, depois a Fiat comprou e ficou nas pistas com a marca Abarth, que ganhou bastante prêmio na Europa e tal. E em 2001 decidiram voltar a marca Abarth para o mercado. O estilo foi lançado na Europa primeiro, um ano antes aqui do Brasil. Um carro desenhado por Peter Fassbender. O estilo foi feito em 18 meses, mas é um carro assim, muito à frente na época. Essa unidade em especial foi a pedido de um diretor de época da Fiat. Ele era um dos diretores engenheiros. A Fiat costumava dar carros para os diretores e ele, na época, o que tinha de topo de linha na Fiat era o estilo Abarth. E ele pediu um para ele e ele pediu uma cor que não havia no catálogo, né? Estavam lançando o Palio linha 2008 que tinha essa cor. Só se tem notícia desse carro, é o único Abarth pintado de azul Vitality de fábrica. Né? Entendi. Você está falando que só tiveram 12 carros? O Abarth em 2007 foram produzidos 12 unidades, 5 foram dos diretores e 7 foram de pedidos de cliente. Porque esse carro em 2007 já não se encontrava mais a pronta entrega em showroom, era só sob encomenda. É um carro muito bacana, ele é diferenciado de um estilo. O que muita gente pensa é que é um estilo com motor de maré, e não é apenas um motor de maré. Ele tem toda a suspensão, direção é mais direta, todas as peças mecânicas dele, na grande maioria são italianas. Então é um carro que não aceita peça paralela, até por isso esse é um dos motivos que sucateia muito rápido, né? A gente já não se vê mais tanto o Abarth rodando, embora ele teve uma tiragem pequena, nesse tempo todo produziu menos de 1000 carros, né? Acaba virando um carro mais exclusivo, né? Com certeza, um carro super colecionável. No futuro, isso aqui A marca Abarth agora está voltando, né? Depois do estilo, teve o Cinquecento Abarth, que é um grande esportivo, que a Fiat trouxe em 2014, oficialmente. Aí ficou 14 e 15, tem algumas unidades 13 que vieram, acho que para testes ou alguma coisa. Teve bastante importação independente também desse carro, né? E agora tá voltando com o Pulse Abarth, agora, lançamento parece que para o final do ano. Essa unidade aqui tem todos os opcionais possíveis que podia ser colocado na época, que não são tão comuns, é o pacote full, né? Xenon original de fábrica. Esse aqui tem 6 airbags, mas tem opção de 8.
O 5 cilindros é gostoso, né? Saudável, bem 5 cilindros é saudável. gostoso, né? É um carro bacana, é um carro esperto. 5 cilindros, quantos cavalos tem? 167 declarados oficialmente, porém, internamente, ele é tratado como 170 cavalos. E deve ser bom de curva, né? Ele é muito bom de curva. Ele é bem no chão. É um carro que ele é muito bem no chão. Tanto que ele tem toda mola, amortecedor exclusivo dele, não é o mesmo do estilo. Algumas particularidades colocaram nele para ser um esportivo mesmo, né? Esse carro aqui, por exemplo, em 2007, eu tenho a nota fiscal dele de zero, custava R$90 mil em 2007. Então, nessa mesma época, 2007, já tinha o Golf GTI, estava chegando o Civic SI, que custava os mesmos R$90 mil. E claro, era uma tecnologia muito mais nova, um carro totalmente novo, um projeto novo, mais esportivo. E aí, lógico que acabou ficando meio que inviável, né? Claro. Então, por isso que é um carro que não se vê muito, porque ele era muito caro para a época. Mas, se levar em consideração que é um carro que nasceu em 2002 e foi até 2008 do mesmo jeito, ele tinha uma tecnologia muito à frente, né? Para 2002. Lógico. Você ter um painel colorido, você ter ar dual zone, 8 airbags. Em 2002 ninguém se falava em 8 airbags. O painel dele é bem bonito. É bacana, né? Bem É bacana. É um carro atual, um desenho atual ainda. Exatamente, é bem atual. Não demonstra toda a idade dele, Verdade. mas é legal. O legal desse aqui é o motor, né? Os 5 cilindros, ele é o motor do Marea na essência, mas ele tem modificações, tanto que no Marea dá 160 cavalos, aqui é um 67, e melhoraram muita coisa em relação ao do Marea, né? E você só Fiat? Só Fiat. O meu primeiro contato, né? O meu pai sempre, a minha família sempre teve Fusca, então eu desde criança andei em Fusca. E o meu primeiro contato assim com um outro carro diferente foi quando eu tinha 4 anos, que eu tive a oportunidade de entrar. Eu até tenho uma foto desse momento que eu me lembro até hoje, dentro de um 1.6R amarelo. E aquilo pra mim, o cinto vermelho, exatamente. Aquilo pra mim foi uma coisa assim, um impacto emocional foi muito forte ali. Eu falei, cara, um cinto vermelho, aí tudo vermelho, o banco e tal. A partir daí, eu comecei a gostar mais de Fiat do que dos outros. Eu gosto de tudo, né? Eu sou apaixonado por carro desde os meus 4 anos, que eu me entendo por gente, né? Mas eu tenho um carinho especial por Fiat. Tanto que o meu primeiro carro, que é um Palio, está comigo até hoje. Entendi. Desde que quando eu tirei carta, comprei um Palio e está comigo até hoje, está lá guardado. Entendi. Então assim, né? É uma história. Lógico. Eu acabei com o tempo, eu tinha o Palio, falava, eu queria se eu achasse um Siena MTV. E vai procurando, achei. E aí chega uma hora, a ideia não era ser colecionador, mas chega uma hora que você fala, eu tô com muito carro aqui. Aí você entra num outro segmento, aí você começa a procurar coisas mais raras, mais específicas. Cara, gostei muito do teu carro, muito legal. Ele é duro, não sei se você percebeu, você andar com ele no piso normal, vamos falar assim, para os padrões aqui de São Paulo, ele é um carro duro, ele pula bastante. Embora ele seja confortável, mas tudo. eu vou te falar, eu achei o carro ótimo, cara, muito bem resolvido, muito bem. Ele é um carro bem acertado, isso pegar a pista com ele é muito legal. E é um projeto moderno, né? Não é? É um projeto de 20 anos, né? Mas ele continua moderno perante o que a gente tem, né? Pois é, espero que vocês tenham curtido o estilo do Matheus. Realmente é um Fiat com muito estilo, um carro que com certeza tem tudo para ser um belo clássico no futuro, colecionável, um carro de um. Espero que vocês tenham gostado da história que o Matheus contou pra gente. E se você curtiu, deixe seu comentário, aproveita, começa a seguir a gente, segue o Matheus também, vai conhecer todos os Fiats que ele tem. Espero que vocês tenham curtido. Até a semana que vem. Valeu, gente! Amigo
Amigos do Automais, aqui no Salão do Carro Elétrico a gente já andou de veículo que carrega uma pessoa, duas, três, um monte de bagagem, um monte de coisa, mas que tal andar num veículo elétrico que leva 60 pessoas? Será que isso aqui passa no Jabaquara? Quem nunca andou de busão na vida, mas com certeza pouquíssimas pessoas sentaram aqui atrás do volante de um ônibus. E eu sempre tive curiosidade de saber como é esse posto aqui que muitos trabalhadores todos os dias levam muitas pessoas por aí. E olha que legal, esse ônibus é 100% elétrico, tem 435 cavalos e 285 kg de torque, ou seja, é praticamente o torque de mais de 10 Volkswagen Polo 1.0 alinhadinhos ali, somando suas forças para poder levar essa galera. E esse ônibus roda até 250 km com uma carga completa. Dentro de uma cidade, no dia a dia, com aquele anda, para, é difícil um ônibus rodar mais do que essa quilometragem. Mas o legal é ver aqui o painel do busão, onde o pessoal senta para trabalhar, porque tem algumas semelhanças com os carros normais, como por exemplo aqui o painel de instrumentos, que ele traz tanto a parte analógica aqui do marcador de velocidade, quanto aqui o medidor da bateria, só que você tem também essa tela aqui no meio que mostra as mesmas informações, incluindo um velocímetro 100% digital e aqui as posições da transmissão daqui do nosso busão. E aqui desse lado a gente tem o painel de controle do ônibus. Então você dá para mexer em todos os sistemas aqui, inclusive o ar-condicionado, as informações ali da frente ou não, para esconder se vai para Jabaquara ou não, até aqui para poder liberar a catraca e o câmbio que fica aqui embaixo, as teclas da transmissão automática, porque afinal um ônibus elétrico não tem como ter um câmbio manual. Aqui desse lado a gente tem também os painéis de controle, onde você pode controlar a suspensão para ficar mais baixa, mais alta ou inclinar para um lado e para o outro. Dependendo do ponto de ônibus que você vai, precisa usar essas funções. E aí aqui para cima tem o sistema de extinção de incêndio, para que você apague o incêndio rápido do ônibus caso algum problema aconteça. E por fim aqui desse lado, o controle das portas. Aqui você aperta os botões para abrir ou fechar as portas do ônibus, inclusive esse botão para abrir todas e fechar todas ao mesmo tempo. Estamos aqui com o Renato Florenzi, gerente aqui de projeto da Marco Polo para ônibus elétricos. Renato, eu queria perguntar para você qual que é a diferença de um ônibus elétrico como esse para um ônibus a combustão diesel como a gente vê por aí nas cidades hoje em dia? A diferença fundamental é a questão da tração. Então aqui temos uma tração de um motor elétrico central e a energia dessa máquina vem através das baterias. Então a gente tem um banco de baterias que auxilia, né, toda a parte também de energia do ônibus. E muda para o usuário que está andando no ônibus, tem uma sensação diferente para ele por ser elétrico ao invés do diesel, e para a empresa que trabalha com esses ônibus, o custo dela é diferente de um custo de um diesel? É assim, quando a gente percebe a experiência do usuário, né, ele já percebe pela questão do silêncio, então aquele tradicional barulho do motor diesel ele some completamente. Toda a parte de aceleração do carro é muito mais suave e também você percebe a força do motor elétrico, né? Então a experiência é fantástica, né? Além do meio ambiente, de toda aquela característica de fumaça, né, preta que sai dos motores diesel, aqui é zero, né? Isso na visão do usuário, né? No caso aqui o carro é totalmente acessível, então o piso de entrada ele é baixo, né? Você vê um piso baixo no carro. Toda a parte de mobilidade interna do veículo também é bastante mais facilitada do que do diesel. E do lado do operador, toda a facilidade do ponto de vista de menor manutenção, né? O maior tempo de disponibilidade do veículo na rota e a longevidade do veículo, né? Porque ele vai durar mais em relação ao veículo diesel. E o ônibus elétrico ele vai conviver com o diesel, vai substituir? Como que vai ser essa questão entre os dois? Vai ter uma natural transição para o elétrico, né? Então a gente já vê todo o benefício dessa migração. Aqui em São Paulo já temos uma frota piloto em andamento, né? Mas a tendência ao longo dos anos, inclusive por força de lei, é a gente migrar essa frota inteira para ônibus elétrico. Se o futuro dos carros já é elétrico, do transporte público é mais elétrico ainda.
porque tem mais espaço para colocar bateria, é mais necessário pro dia a dia, principalmente para parar com aquela barulheira nos grandes centros e com a poluição que os busões colocam. Então não vai ter jeito, a gente ainda vai andar muito de ônibus elétrico. Você já andou de ônibus elétrico alguma vez? Conta pra gente a experiência lá nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e deixa embora que meu ponto já chegou. Procurando pneus nacionais importados de todas as marcas e modelos? Então acesse pneustore.com.br. Aqui você encontra pneus para carros, motos, bicicletas, caminhões e até para veículos agrícolas. Compre com rapidez e segurança. Receba na sua casa, escritório ou centro automotivo. E ainda pode agendar a montagem do pneu do seu carro. Aproveite e compre agora. Use o cupom ROXO e ganhe um super desconto. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Estamos de volta com o AutoMais, a sua plataforma sobre o mundo dos automóveis. Pois é, muita coisa bacana aqui no Domingão na Band Esportes. E claro, ao longo de toda a semana você fica muito bem informado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. E ó, se ainda não está seguindo, comece a seguir a gente, ativa as notificações, é super importante pra gente. E claro, comenta, hein? Comenta os vídeos, que a sua opinião é muito importante pra gente. Bora falar sobre o que a gente mais gosta. Você que acompanha sempre o AutoMais já viu a gente falando de drift por aqui. A modalidade vem ganhando cada vez mais fãs e também adeptos no país. E é legal demais acompanhar, tanto que fomos até Londrina para ver de perto uma etapa do Ultimate Drift. Vem com a gente porque tá na hora de queimar um pouco de pneu. O drift tem crescido não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No Brasil é um esporte mais novo do que no resto do mundo, então acho que isso traz esse crescimento maior. E o drift é um negócio moderno, né? O negócio tem a ver com a molecada, com o games, com o mundo digital. Acho que isso faz uma diferença absurda, além do entretenimento, né? Não é aquele esporte de nicho só para quem é aficionado por automobilismo. É um negócio que você vem com a família e todo mundo se diverte. O xerife falou que a galera dos games invadiu o drift, e é verdade mesmo. Já tem piloto migrando do automobilismo virtual para o real. Olha só. Eu nunca tive influência da família no esporte. Então, meu pai não tinha condição, nem nada e tal. Aí eu peguei um videogame, comecei a treinar, participar de campeonato, ganhar. E agora, mais velhinho, eu tô realizando o sonho de virar um piloto real. Do virtual eu comecei assim a competir desde 2012, mas já jogava desde criança, desde moleque. Continuo no virtual até hoje, mas agora tô conciliando com o real e tá sendo uma experiência completamente diferente, porque a emoção é a mesma, tá ligado? Mas quando você tá na pista, quando você coloca a tua vida em risco, entre aspas, a vida não tem restart, tá ligado? Então qualquer erro já era. Eu escolhi o drift porque é um esporte exótico, veio do Japão, o esporte chamou bastante atenção, eu fui muito acolhido pela galera e é um esporte diferente, eu amei. A sensação de estar correndo em casa é que eu carrego um fardo nas costas, né, porque todo mundo acha que eu tenho que ganhar porque eu estou em casa, mas eu confesso que eu não treino, né, na pista aqui, não treino muito com o meu carro aqui. Então meio que eu tô igual aos outros pilotos, então não vem com desculpa aqui não, os outros pilotos, eu tô igual a vocês, não ando aqui não. Mas é bom saber que para se dar bem no drift, não basta sair derrapando o carro e levantando fumaça, existem regras. A competição funciona em formato de batalha, sempre com 2 carros. O que está na frente tem a vantagem e quem vai atrás não pode ultrapassá-lo, mas precisa acompanhar o ritmo. São dadas 2 voltas para que cada carro tenha a chance de liderar. E ao final, os jurados avaliam as manobras e se os pilotos passaram nos pontos determinados na pista para definir o vencedor da batalha. Let's go!
Deu pra ver que as disputas são bem pegadas, né? Mas o clima no drift é de total amizade, com os pilotos se ajudando e se divertindo juntos, principalmente os que são da mesma equipe. Tudo começou com o Jorge, ele tinha um apoio já da Pneu Store em outras categorias, na Stock Light e tudo mais. Eu comecei no drift, eu fui o primeiro piloto da Pneu Store no drift. E depois as coisas foram acontecendo, depois o Cabeça entrou, depois também o Juninho entrou. Como a gente é todo mundo da mesma região, o Cabeça e o Jorge já se conheciam, eu entrei meio que depois de agregado, mas a verdade é que depois a gente se tornou uma grande família e hoje, né, hoje somos grandes amigos, muito mais do que somente uma equipe. A Pneu Store, ela foi a primeira equipe formada em Santa Catarina, né? Há muito tempo atrás já teve alguma equipe de drift, mas em Santa Catarina nós somos os pioneiros. Como eu já participava de outros campeonatos, sempre com o apoio da Pneu Store, na época Cantu Pneus, né? Corri Stock Car e tal. Lá sempre tem a organização de uma equipe. E no drift faltava muito isso, né? E aí, tipo, eu comecei com os meus amigos, que são parceiros também da Pneu Store. Vamos formar um time e assim nasceu o time Pneu Store Drift Team. Depois que a gente criou a nossa equipe, ano passado, já veio se formando outras equipes. O que acontece? O esporte fica mais bonito, né? Tipo, o visitante que vem assistir o evento passa a ver, tipo, os boxes mais organizados, divulgando seus patrocinadores. Isso aí só tem a engrandecer mais o evento e o drift nacional. Além do Bruno e do Jorge, a equipe Pneu Store Drift Team conta com a dupla formada por Cabeça e Juninho, que são pai e filho e dividem nas pistas a paixão pelo drift. Todo dia é uma alegria, né, de eu conviver com meu filho, que é uma pessoa muito especial, é um garoto do bem. E eu não forcei nada, ele entrou no esporte natural, ele pediu para poder iniciar dentro de um carro de corrida. Ele andava com kart ali como hobby e a primeira vez que eu alinhei, mesmo num treino em Piracicaba, que foi a minha primeira prova de drift em 2012, minha primeira participação no esporte, eu já venho das manobras radicais, Beto Carreiro, e eu olhei para o lado, só vi o olhinho dele na viseira, aí eu já chorei na hora, foi o presente, né, como a gente costuma dizer. Ali eu zerei a vida, né? Eu corro com meu pai na minha equipe, junto com o Jorge e com o Bruno, mas a gente nunca se encontrou ainda. Pode ser que a gente se encontre nessa etapa. Porque ano passado eu andava na categoria Light, né? E o Jorge, o Bruno e o Márcio Cabeça sempre andou na categoria Pro. Então esse ano, como eu fui campeão no passado, eu tive que migrar para a categoria Pro. E a gente está aí tentando e vamos caminhando aos pouquinhos. Está sendo uma experiência incrível. Na primeira etapa eu não tive um bom resultado lá no ECPA em Piracicaba, mas em Brasília eu já tive um resultado melhor, já cheguei ali entre os finalistas, entre os top 8. Então, para mim, eu já estou satisfeito, porque aqui é os caras profissional, né? A Light é mais a categoria de acesso, assim, são pilotos bons também, mas são os iniciantes, né? Aqui na categoria Pro é os que já estão há bastante tempo no esporte, então estamos aí, estamos conseguindo bons resultados. E mesmo sendo iniciante na categoria Pro, Juninho deu um show em Londrina. O piloto foi derrotando cada um dos adversários até chegar à grande final. E a sonhada primeira vitória veio em um dia extremamente especial, já que era aniversário do seu pai. Presentão, né? É o presente da vida, né, cara? Obrigado, filho. É, moleque. Te amo, filho. Te amo. Tá, obrigado, viu? Não foi do jeito que eu queria, né? Porque infelizmente o carro dele quebrou quando ele foi de perseguidor. Mas a vitória é do mesmo jeito, né? Então eu tô feliz demais pela vitória. Não queria ter ganhado daquela forma, mas vitória é vitória, né? A gente fica muito feliz pela vitória, né? Porque a vitória ele traz um gás, uma energia pro piloto, pro atleta, para toda a equipe, todos os apoiadores. Mas de ver a evolução, né, de todos os pilotos, uma pista como essa de Londrina, que tem muro de fora a fora, desafiadora, e ainda mais vendo essa geração nova, a galera da Light, da Pro, Juninho, campeão da Light, já chegou chegando, né, com energia. Então eu fico muito feliz como atleta, né, e claro, essa vitória é um presente especial no meu dia de aniversário de 44 anos, né, moleque? Isso aí. Tamo junto, é o roxo. É.
as marcas que apoiam o esporte são essenciais para o crescimento, né? Uma marca igual o Pneu Store, trazendo essa quantidade de pilotos, ajuda a desenvolver cada vez mais a velocidade na pista, composto de pneu, o show para a galera, fazer mais fumaça. Então é extremamente importante para a evolução do esporte como um todo. Cara, é muito legal porque, tipo assim, é uma marca de pneu, distribuidora, a Pneu Store é gigante e ela apoiar tanto o cenário de drift real quanto o meu cenário virtual, cara, é sensacional. É investimento em tecnologia, investimento em novos pilotos e hoje a maioria não, mas 50% do grid, até mais. É a molecada do virtual, só os velhinhos ainda, o Cabeça, o Varião, que ainda não entraram nessa do virtual. Mas hoje 70% do grid, eles treinam no virtual também e estão botando marcha na pista. Muito para crescer, a gente está posso dizer que no início. Eu vejo assim, ó, tipo, como eu venho do automobilismo de pista, de circuito, no início o pessoal não dava muita moral pro drift, né? Porque justamente era aquela coisa meio bagunçada. Hoje, como tem os times sendo formados, está abrindo muito interesse de pilotos de outras categorias a se ingressar no drift, entendeu? Então, isso aí é muito bacana porque está abrindo um leque maior. Tipo, pilotos que participam de Stock Car, inclusive ano que vem vai ter piloto de Stock Car no drift. Então, a gente está conseguindo chamar esse povo para o drift. Sejam muito bem-vindos a Brasil Sertões, sejam muito bem-vindos ao Centro Geográfico do Brasil, aqui em Palmas, no Tocantins, e ao início da metade norte dos Sertões do Bicentenário. A partir daqui vão ser mais de 4.000 quilômetros com Jalapão, com Amazônia, com pessoas, com cenários, com sabores e com aventuras que a gente está muito empolgado para ter vocês de passageiro com a gente. Bora aí! Do calor e do ambiente urbano de Palmas, os Sertões parte sentido 400 quilômetros a leste, rumo ao seu habitat natural, ao seu centro espiritual, vamos chamar assim, o Jalapão. E não é um exagero dizer que, de certa forma, quem começou a apresentar o Jalapão para os turistas do centro do país, de certa forma, foi o próprio Sertões, que há algumas décadas começou a desbravar essa região tão bonita e ainda, de certa forma, bastante pouco conhecida. A gente está aqui numa espécie de portal de entrada, o Canyon Sussuapara. Sussuapara é servo do Pantanal, em Tupi-Guarani. Desse ponto, ainda são mais 160 quilômetros de estrada de terra até Mateiros, uma espécie de capital, portal de entrada do Jalapão. Depois de um almoço e uma bela pestana na comunidade quilombola Rio Novo, onde descendentes de escravos se estabeleceram às margens de um rio exuberante, finalmente adentramos o que talvez seja a reserva natural que mais merece ser conhecida por mais brasileiros, o Parque Estadual do Jalapão. Ainda nem chegamos em Mateiros, mas já nos deparamos com esse oásis aqui, sim, dunas, no meio do Jalapão, a milhares de quilômetros de qualquer praia ou mar, melhor dizendo. Mas existe sim uma explicação muito lógica de como essa areia veio parar aqui.
seu Evanilton, me explica uma coisa, a gente está a milhares de quilômetros do mar, a gente andou por cerrado, não terminava, como é que veio parar uma duna aqui? Então, essas dunas é resultado de um processo eólico associado à ação da chuva e do vento. Então, a serra é formada de arenito, então ela vai se decompondo através da ação da chuva e do vento, esculpe lá na serra e traz essa areia toda e deposita aqui nesse local. Então daqui a muitos milhares de anos, o morro lá vai estar baixinho e esse aqui vai estar alto, é isso? Com certeza. A gente preza muito pela sustentabilidade do atrativo, até porque levou milhares de anos para formar. Então se destruir, aí vai levar centenas ou milhares de anos para recompor, e a nossa fonte de renda, que é derivada da visitação turística nesse atrativo, também há a possibilidade de reduzir ou mesmo acabar. Não dá para falar de Jalapão sem falar num fervedouro. Nessas nascentes que brotam aqui são bastante comuns e sempre com água muito cristalina, né? O solo arenoso aqui, a água acaba ficando numa temperatura bacana e sempre muito clara, muito limpa. Considerando que o Jalapão costuma aí passar de 40 graus sem muita dificuldade, parece que Jalapão e fervedouro foram feitos um pro outro, então segura aí, Durães, que eu também mereço. Estão percebendo as bolhas aqui vindo de baixo, por isso que é fervedouro, né? A água brota aqui e faz essa impressão de que está fervendo o chão. E aí você olha, parece que é piso de areia, mas ó, você pisa e uou, é como se fosse uma areia movediça. O chão do fervedouro desaparece aqui embaixo dos seus pés. Tem que saber nadar para entrar no fervedouro, hein? Guimarães Rosa escreveu que o sertão está em toda parte, mas em nenhuma outra parte o Rally dos Sertões é tão sertão quanto nos canyons do Viana, ou, como chamam os moradores locais de Bom Jesus do Piauí, os Paredões do Viana, uma área de fazenda que recentemente virou parque municipal para o ecoturismo. Esse lugar espetacular era praticamente desconhecido, mesmo dentro do meio de turismo de aventura no Brasil, até menos de 5 anos, quando foi revelado pelos Sertões. Foi tempo mais do que suficiente para se tornar uma das paisagens mais clássicas do rally. E eu sinto que, no fim das contas, talvez essa seja a principal razão de ser do próprio Sertões. Apresentar para nós um Brasil incrível, que a gente nem sabia que não conhecia. Bem antes dos carros chegarem no ponto aqui onde a gente está, a gente já ouve o ronco dos motores ecoando aqui nas paredes dos canyons. Cara, isso é Sertões em estado puro, arrepia. Dos cenários de tirar o fôlego do Nordeste, os Sertões ruma para o Norte, para a imensidão verde na Amazônia. E aqui, pertinho de onde o Maranhão vira Pará e o Nordeste vira Amazônia, surge uma cidade que é um verdadeiro parque temático para quem gosta de açaí. Mais de 80% do açaí do mundo é produzido por aqui, no Pará e no Maranhão. Mas mesmo chegando em Açailândia no feriado do Bicentenário, demos um jeito de não passar vontade. Me diz uma coisa, dona Lia, esse açaí é daqui de Açailândia? É da região. Então vocês pegam ele e congelam? É, tira a polpa, bate, tira a polpa e congela. Pra levar tem que ser congelado. Como é que o pessoal daqui leite condensado, a farinha da tapioca, a banana, a maçã, a granola, né? Granola. É. Então esse negócio de colocar leite condensado no açaí não foi paulista que inventou, foram vocês mesmos? É, E finalmente, com o estômago devidamente alimentado de açaí, é tempo de entender como os Sertões alimenta também a alma.
E a gente não consegue falar em Sertões sem falar em SAS, Saúde e Alegria nos Sertões, né, Adriana? Já são 10 anos acompanhando o Rally. 10 anos, uma edição super importante para o Rally, para a SAS, e batendo recordes aí de deslocamento e de pessoas atendidas, né, crianças beneficiadas com os óculos, enfim. A gente está atendendo mais de 10 tipos de especialidades, médicas, odontológicas, nutrição, e o carro-chefe esse ano é a saúde infantil, então a gente está atendendo a oftalmologia como principal especialidade. Entrevistar o piloto e o navegador, vice na production, e aquele sonhozinho ali que você falou em Palmas, ó, tem um cheirinho de top 10 no geral, aí veio. Acho que o objetivo era chegar, era ser o primeiro a terminar, mas cara, nosso lado competitivo fala muito alto e a gente foi vendo que dava para subir um pouco, dava para apertar um pouco o ritmo, e há 3 dias atrás a gente entrou no top 10 e aí inverteu, né? E aí era a hora de tirar o pé e manter. Confesso que foram os 3 dias mais difíceis, desacelerar é muito difícil. Hoje realmente foi uma especial, em pânico, assim, qualquer buraco freava, qualquer coisa que no começo do rally a gente ignorava, hoje era o máximo cuidado. Ouviam um monte de barulhos, assim, até cheiro de óleo surgia no meio da especial. Mas enfim, acho que o importante é estar aqui, o importante é ter cumprido o desafio. E uma coisa mais maluca que eu fiquei sabendo hoje, somente 6 carros cumpriram 100% do roteiro, e a gente foi um desses 6. O cara chega, não tá nem suado. 3 horas no locamento. Como é que foi, cara, essa prova? Olhando de fora, né? A gente que tá aqui sempre de banho tomado, branquinho. Pareceu até mais tranquilo, né? Do que em anos anteriores, mas eu sei que 2 semanas aí não deve ter sido nada fácil. Foi realmente muito difícil. Dá parabéns para toda a organização, primeiro, que fez uma prova belíssima, 14 dias organizando um rally de altíssimo nível. Mas realmente a gente encaixou desde o começo num ritmo muito forte, lideramos aí desde o prólogo, onde foi administrando poucas vantagens, atacamos onde a gente achou que era necessário. Tivemos um dia difícil nessa primeira, que a gente ficou 200 km sem direção hidráulica, perdemos... Daí o dedo, né? E aqui as bolhas todas. Aí perdemos praticamente metade, mais da metade da vantagem que a gente tinha, mas deu certo, chegamos em bicampeonato. Kaique, esse Sertões dobrado, a gente pode chamar, foi um desafio a mais na questão de navegação e na questão de resistência também? Sem dúvida, o rally foi dobrado, mas o esforço também. Foi uma prova bem complicada, uma prova bem técnica, uma prova que a gente conseguiu a liderança já no primeiro dia, mas não foi fácil manter ela. Tiveram alguns percalços no caminho, né, que a gente acabou sofrendo aí com essa questão da direção hidráulica, com poeira no começo da prova, mas no fim deu tudo certo, a gente conseguiu manter a cabeça no lugar, conseguiu se manter centrado e chegar aqui com o título de uma prova tão longa como essa é maravilhoso, poder agora curtir, desfrutar isso daí. Então é isso, o rally é nosso, graças a Deus deu tudo certo e agora é comemorar. – 7.261,3 quilômetros depois, e finalmente o nosso Brasil Sertões chega ao fim depois de exatos 16 dias. O cansaço é sim muito grande, mas olha, a gente começaria tudo de novo, porque a empolgação para viver toda essa jornada está dentro do nosso coração sim. Foi legal demais atravessar o nosso Brasilzão de sul a norte, acompanhando o Rally dos Sertões do Bicentenário, mas acompanhando também os cenários, as pessoas, os sabores que tornam o nosso país tão especial. E chegando aqui em Salinópolis, no norte do Pará, a gente não poderia deixar de fazer um tributo à nossa amiga, à nossa companheira de aventuras, a Mitsubishi L200 Triton Sport HPE-S, que aguentou toda essa jornada sem nunca dizer um A, sem nunca abrir o bico para absolutamente nada, nem mesmo um pneu furado, nem mesmo na pancadaria do Jalapão, que foi bruta. A gente vai devolver ela em São Paulo, sujinha assim, mas intacta, sem nenhum arranhão.
Bom, você que está conferindo o Automais, para o que você está fazendo, que eu vou dar uma super dica para você. O item mais importante no seu carro para a sua segurança e conforto, com certeza são os pneus. E eu vou te dar uma dica sensacional agora. Olha o que a Pneu Store tem para você. Na Pneu Store, você encontra pneus nacionais e importados de todas as marcas e modelos. Você só precisa acessar pneustore.com.br. Tem pneus para carros, motos, bicicletas, caminhões e até para veículos agrícolas. No site da Pneu Store, você compra com rapidez e segurança. Recebe na sua casa, escritório ou centro automotivo da sua preferência o pneu que escolher. E ainda conta com mais uma super facilidade. Pode agendar a montagem do pneu do seu carro para o dia e horário que forem melhores para você. Muito legal, né? E não para por aí não. Entre agora a pneustore.com.br e coloque o cupom de desconto do Automais que você vai ter um desconto especial. Aproveite! Acesse agora mesmo pneustore.com.br ou aponte seu celular para o QR Code que está aí na tela. Ou seja, não tem dúvida nem discussão. A Pneu Store é o jeito mais prático para você comprar o seu pneu. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Infelizmente, o Automais de hoje está chegando ao final. Espero que você tenha gostado de tudo que viu por aqui hoje. E não se esqueça, o programa de hoje está acabando do domingão, mas ao longo de toda a semana estamos ativos lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, o nosso canal do YouTube. Se não está seguindo ainda, passa lá, dá essa moleza pra gente, começa a seguir, ativa as notificações e, claro, o nosso site automaistv.com.br, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso segmento. Espero que você tenha uma semana nota 1000, com muita paz, com muita saúde, e semana que vem a gente tá de volta. Valeu, gente! Automais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br.